Quero, senhor presidente, aqui voltar a um tema que eu não tenho como, eu diria até me desgarrar dele, senador Mozarino, porque continuo convencido de que o papel do Senado é decisivo nesse campo de batalha da questão econômica e principalmente no que diz respeito à verdadeira sustentabilidade das políticas locais. E esse tema é um tema que ontem nós tratamos na Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje tive a oportunidade de conversar com secretários de Estado, secretários da Fazenda de diversos estados. Fiz esse caminho, senador Mozarildo, na conversa com governadores, aqui no período em 2011, 2012, fiz até de modo próprio, dialogamos bastante com o governo de Minas, com o governo de São Paulo, com o governo de Pernambuco, à época governado pelo meu companheiro Eduardo Campos, e, portanto, e com o governador da Bahia, assim como também dialogamos com os secretários de Fazenda de Goiás, tive a oportunidade de conversar com o governador Marconi Perillo, com o secretário do Mato Grosso do Sul, com os secretários de diversos estados da federação e com o CONFAS, que é, na minha opinião, inclusive, o órgão com competência para tratar desse tema, e eu me refiro ao tema do fim da guerra fiscal, que é o que todos nós até conclamamos. E esse é um tema que eu, vira e mexe, vou fazendo cobranças, porque eu vou sentindo que as coisas vão quase que sendo colocadas de uma maneira, eu não quero chamar de intencional, para não atingir ninguém, mas elas vão sendo colocadas sempre num período em que se aproxima ali a história do começo do recesso com o fim da sessão e das inviabilidades. E a principal delas é que, efetivamente, hoje nós não temos um interlocutor no governo federal que, efetivamente, possa retomar o debate sobre essa questão da guerra fiscal. É importantíssimo aqui votarmos a convalidação dos benefícios. Importante, tem uma experiência no meu estado, obviamente que o estado do Ceará, do meu companheiro Eunício Oliveira, tem vive do mesmo problema, vamos dizer assim, porque essa política de incentivos foi que permitiu, senador Eunício, que nós levássemos para o Nordeste diversas indústrias. Então, portanto, chegar agora e avisar, acabou, e aí, como fica? Agora também a continuidade dessa política, sem um aceno, sem a construção de uma política efetiva que nos leve a promover o desenvolvimento econômico, é um equívoco. Porque nós vamos continuar esta guerra, uma guerra patrocinada a partir, obviamente, das disputas e da capacidade de cada estado, e uma guerra que tem como o campo de batalha o judiciário. Portanto, retiram, efetivamente, do nosso terreno de possibilidades para colocarmos na mão do judiciário. Nada contra o judiciário, nem estou dizendo que o judiciário não tem capacidade de discutir esse tema, não é isso. Mas, na minha opinião, aqui é o fórum adequado para esse debate. Aqui os senadores foram eleitos pelos estados, exatamente para a gente fazer o debate de como superar desigualdades. Então, portanto, votar a convalidação e não abrir a expectativa, como fizemos até recentemente quando votamos a dívida, não deixamos nenhum caminho, votamos a dívida não, votamos a solução para as dívidas e não abrimos nenhum caminho para um processo pelo menos de esperança, não vou dizer de negociação, mas de esperança de que dá para botar o dedo nessa ferida. Aqui nesse plenário, o ministro Guido Mantega
sentado à mesa aqui do Senado Federal, apresentou as suas transparências, como já tinha apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos, meu caro Mozarido. Uma tabela bonita. Aliás, o PowerPoint permite diversas coisas bonitas. Tá? Os gráficos se encontram, as tabelas ficam até coloridas, tá? Os números aparecem até com mais suavidade, não são tão cruéis quanto a realidade de estados que não vão conseguir fechar as suas contas, a realidade de estados que têm problemas sérios do ponto de vista da arrecadação, estados que não conseguiram completar o seu plano de investimento para ampliar a capacidade de logística, para ampliar a capacidade de atendimento. Que é um dos exemplos, meu caro Jorge Viana. Vossa Excelência que é um batalhador, quanto mais dessa área, a questão ambiental associada à política de resíduos. Aí nós estamos mais uma vez, nós vamos nos deparar com uma lógica que vamos ter que conviver com uma lei que virá para cá, já que foi vetada na medida provisória que isso foi introduzido, que amplia o prazo de uma lei que nós mesmos aprovamos. Estabelecemos uma data limite para concluir, para que todo mundo pudesse ter uma política de resíduo, uma política que eu posso chamar, meu caro senador Jorge Viana, uma política ambientalmente correta e até economicamente ajustável. No entanto, nós estamos abrindo mão disso para tentar esticar um pouquinho para frente. Todo mundo sabe que investimento em saneamento ou numa política de resíduos, são investimentos extremamente elevados. A Bahia até, quero parabenizar aqui o secretário Manel Ribeiro, e abriu uma PMI, de um processo muito interessante. Eu me lembro quando eu fui secretário de Planejamento em 2009, nós fizemos uma proposta dessa, abrimos o Estado em 5 regiões, para que a gente pudesse exatamente chamar numa PPP, tratar essa questão do resíduo, a coleta do lixo, a usina, o processamento, acabar com esses aterros que não são aterros, são lixões. Portanto, é investimento de alta monta. Mas para o Estado fazer isso, é necessário que nós tenhamos capacidade, não só para realizar a primeira etapa, como para o custeio dessa atividade. Hoje até caiu no modismo, aproveitar essa questão do resíduo para a gente gerar energia, tá aí biomassa, é uma política extremamente correta, mas que a gente não conseguiu dar consequência. Portanto, é fundamental que se pense nisso. Se por um lado é possível resolver a questão do resíduo, tanto da coleta quanto o descarte, ou melhor, a utilização de locais para a manipulação desses resíduos, sejam eles resíduos líquidos, sólidos. Por outro lado, a utilização desse resíduo para geração de energia resolve um problema crucial, que é a nossa, hoje, incapacidade de ofertar energia na necessidade que se apresenta. Então, portanto, eu quero insistir aqui de novo, na tribuna dessa casa. Eu sei que o tempo vai tramando, aliás, o tempo é o maior adversário, mas eu costumo sempre brincar com essa coisa do tempo, que meu pai é que me dizia uma coisa muito interessante. Meu pai me dizia assim, essa conversa de que o tempo voa, o tempo não voa. O dia tem 24 horas. E meu pai, quando chegar no final do dia, senador, me dizia assim, olha, não venha para cá com a conversa de que você não fez isso, não fez aquilo, porque o dia voou. Sabe por que o dia voou? Porque você botou para fazer o que você não devia fazer e deixou de fazer o que você devia fazer. Então o dia não voou, o problema é que você botou mais coisas do que a sua capacidade de realizar. O dia tem 24 horas, então não venha me enrolar não. Certo? Então na realidade é isso, o tempo não está voando. Nós é que não estamos colocando essa questão como prioridade. Aí vamos acrescentando um bocado de coisa na frente, ou vamos cedendo às pressões e às resistências, e não vamos colocando essa questão como prioridade. Então, portanto, nós é que vamos deixar o tempo voar, ou melhor, nós vamos deixar essa proposta voar no tempo. E não vamos dar uma solução definitiva para essa questão. Na reunião do CONFAZ, pelo menos a informação que eu tive hoje do coordenador do CONFAZ, senador Mozarildo, 21 estados já tinham sinalizados com
a concordância em relação a essa proposta. Ora, faltavam 6. Aí você excluindo o DF, né, por conta do traço característico que tem o DF, eu diria que faltavam 5. Portanto, possível de se fazer. E os 5, inclusive, estados, já apresentaram até propostas alternativas ontem. Um deles, a convalidação, o caso do estado de Goiás. Na própria reunião ontem à tarde, a senadora Lúcia Vânia já sinalizava numa perspectiva de acordo em relação à introdução do comércio. Portanto, fica aqui mais uma vez o meu clamor para que a gente possa fazer isso. Abrir esse caminho, abrir essa picada, abrir essa estrada para resolver de uma vez por todas. Tratar dessa questão do ICMS. Só assim nós vamos resolver o problema. Tanto da Bahia quanto de Minas ou do Acre. Não, se a gente não fizer isso, mais uma vez, nós vamos ficar na dependência de estados que recorrem a financiamento, principalmente das agências de fomento, ou estados que convivem permanentemente num processo de pires da mão junto à União, para tentar catar qualquer tipo de emenda aqui, ali e acolá, e que na maioria das vezes até isso nem funciona. Agora, por exemplo, eu estava fazendo um levantamento das emendas da bancada da Bahia, por exemplo, e aí tudo contingenciado. Aí como é que dá para dizer, não, nós faltamos 1 bilhão no orçamento. Aí quando vem 1 bilhão no orçamento, não sai nem 1 milhão, quanto mais 1 milhão. Então, na realidade, esse é um processo que a gente tem que consolidar para dar essa autonomia. Por isso é fundamental a criação do Fundo de Compensação de Perdas. Por isso é fundamental a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, para permitir que o Acre tenha a capacidade de planejar, Jorge Viana, o seu desenvolvimento, a atração de negócios, a capacidade de gerar, através dessa mobilização, botar a economia para gerar renda, trabalho, portanto, impulsionar cada local. Esse é o debate que nós temos que fazer. E partir para trabalhar essa questão da unificação do ICMS, reconhecendo as diferenças da Zona Franca de Manaus, reconhecendo a diferença, inclusive, da questão do gás no Mato Grosso do Sul e reconhecendo as proezas e as dificuldades dos estados do Norte. Se não fizermos isso, mais uma vez, condenado a essa guerra fiscal, ou melhor, mortos pela guerra fiscal, liquidados pela força brutal dos estados mais fortes. Eu não estou fazendo acusação a ninguém, mas nós estamos nos colocando numa situação já de, antes da guerra, nós já temos não só feridos, nós temos mortos. Então, portanto, esse é o desafio que o Senado não pode simplesmente achar que o tempo levou. Não é o tempo que está levando, não é o tempo que está nos matando. É a nossa incapacidade de priorizar essa questão como uma questão crucial para as políticas públicas, para o desenvolvimento econômico, para o atendimento das questões sociais, para o desenvolvimento das nossas pequenas cidades e, principalmente, para a economia e as finanças de todos os municípios brasileiros. Por isso, senador Mosarido, eu venho aqui de novo conclamar isso. Não sei até quando eu vou ficar aqui gritando isso. Pelo menos até 31 de janeiro de 2018, ainda tem aqui a possibilidade de fazer isso. Espero que eu consiga fazer isso antes da chegada de 1º de fevereiro de 2019, porque eu não sei se os governadores conseguirão chegar nessa data com tanto entusiasmo como eles apresentaram na campanha. Porque no dia 1º de janeiro eles vão assumir estados, que não é um problema de quebrado por quem deixou, mas é, na realidade, estados completamente combalidos por conta exatamente dessa falta de uma política que reconstitua essa nossa capacidade de pactuar com a federação e entre os estados e municípios brasileiros uma situação verdadeiramente justa e obedecendo ao perfil e a característica de cada canto desse país. Muito obrigado, senhor presidente.